A política externa brasileira durante o Segundo Reinado, tema desta aula, foi marcada por relações entre a Inglaterra e pela presença brasileira na região platina. A questão crítica começou em 1861 com o naufrágio de um navio inglês, o Prince of Wales, no litoral do Rio Grande do Sul. Ele foi saqueado e sua tripulação desapareceu. O embaixador inglês no Brasil, William Christie, exigiu uma indenização por conta da carga roubada e uma investigação com auxílio de oficiais ingleses sobre o sumiço dos integrantes. O Brasil aceitou pagar a indenização após muita relutância, mas não aceitou a interferência inglesa nas investigações. Para piorar a situação diplomática entre Brasil e Inglaterra, 2 oficiais da Marinha Inglesa tinham sido presos em 1862 por embriaguez e desordem no Rio de Janeiro. O embaixador não aprovou a prisão dos ingleses e quis que os policiais brasileiros responsáveis pela detenção dos oficiais da Marinha fossem punidos e voltou a pedir a indenização pela carga do navio que tinha sido roubada. O Império Brasileiro se recusava a punir os policiais e postergava com a resposta sobre a indenização. A Inglaterra respondeu com um bloqueio naval nos portos do Rio de Janeiro, aprisionando 5 navios brasileiros, o que deixou a população bastante irritada com as medidas britânicas, principalmente no Rio de Janeiro e em províncias próximas. Para acalmar os ânimos dos ingleses e evitar novos incidentes, Dom Pedro II pagou a indenização à Inglaterra, porém rompeu relações com o país e pediu a interferência do rei belga Leopoldo. O rei belga determinou que a Inglaterra deveria pedir desculpas ao Brasil pelo ocorrido. A Inglaterra recusou e por isso o Brasil rompeu de vez as relações diplomáticas com ela em 1863. O governo britânico percebeu que seria muito prejudicial a eles perder as vantagens econômicas que tinha obtido em solo brasileiro. Em 1865 resolveu pedir desculpas ao Brasil e reatou as relações que tinha com o Império. As relações com a Bacia Platina foram marcadas pela intervenção brasileira, tanto no Uruguai quanto na Argentina, para poder manter livre a navegação dos rios da região, evitar a reconstituição do vice-reinado do Prata, formado pela Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, e assim garantir sua hegemonia na região platina. Entre 1851 e 1854, o Uruguai passava por um período de grandes disputas políticas entre o Frutuoso Rivera, do Partido Colorado, e representante dos comerciantes de Montevidéu, e Manuel Oribe, do Partido Blanco, que representava os interesses dos pecuaristas. Eles contavam com a ajuda do ditador argentino Juan Manuel Rosas, e o Brasil ajudava o partido de Rivera. A intervenção brasileira aconteceu em 1851, quando ajudou Rivera a derrubar Manuel Oribe, do Partido Blanco. Porém, em 1864, o Partido Blanco retoma o poder. Ocorreram vários ataques a fazendas de brasileiros no Uruguai, dando motivo para o governo imperial invadir o Uruguai e novamente interferir na política deles, depondo Atanásio da Cruz Aguirre, do Partido Blanco, e colocando Venâncio Flores, do Partido Colorado. Em 1852, o Brasil interviu na Argentina, ajudando a depor o ditador Francisco Rosas, do Partido Federalista. Entrou no lugar dele Justo José de Urquiza, do Partido Unitarista, mais favorável à centralização política e aos interesses brasileiros. A Guerra do Paraguai é considerada o maior e mais sangrento conflito da América do Sul. Para entendê-la, é preciso saber o que estava se passando no Paraguai no período anterior ao conflito. O Paraguai é um país que fica no interior do continente e suas terras são muito pobres em recursos. Isso fez com que nem a Espanha, durante o colonialismo, nem a Inglaterra se interessassem muito nele. Esse fato foi a princípio muito desfavorável para o desenvolvimento econômico paraguaio, mas na verdade incentivou o desenvolvimento autônomo do país, principalmente após sua independência em 1810. Ele já contava com índices nulos de analfabetismo, intenso crescimento de manufaturas siderúrgicas, eficiente sistema de produção de alimentos, transporte e comunicação, tudo financiado pelo Estado. Como era um país afastado do litoral, sua produção ficou limitada pela dificuldade em escoá-la. Por isso, a expansão militar foi algo cada vez mais alimentado pelo governo.
Com um intenso investimento na produção de armas e munições, assim como o exército vinha sendo ampliado cada vez mais, sendo maior do que o do Brasil, com mais de 60 mil homens, fora os 28 mil da reserva. Com Solano Lopes no poder, em 1862, a política expansionista atingiu seu ápice. Ele queria estender as fronteiras paraguaias até o litoral atlântico, com a criação do Projeto Paraguai Major. Isso, obviamente, desagradava os países fronteiriços e principalmente a Inglaterra, pois o desenvolvimento autônomo poderia influenciar seus vizinhos e também poderia vir a ser um forte concorrente dos ingleses. Era preciso neutralizar o perigo. Por essa razão, o governo inglês pediu desculpas ao Brasil no episódio da Questão Christie, para ter um aliado mais próximo ao futuro conflito. Para o Brasil, era importante manter a navegação dos rios Paraná e Paraguai livres, pois eram os principais acessos à província do Mato Grosso. O estopim da guerra foi a resposta paraguaia à deposição de Atanásio Aguirre no Uruguai. Solano Lopes, em novembro de 1864, mandou apreender o navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava no rio Paraguai, e ignorou o pedido brasileiro de libertação do navio. Ele rompeu relações com o Império Brasileiro no mês seguinte e atacou o sul do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Estava dado início ao projeto expansionista para um Paraguai Major. Em 1865 foi formada a Tríplice Aliança, com participação do Brasil, Argentina e Uruguai, com capital inglês. No começo da guerra, o Paraguai estava muito melhor preparado que os outros países. Porém, conforme a guerra ia se estendendo, os recursos econômicos e até mesmo os recursos humanos foram se esgotando. Durante 5 anos, os paraguaios conseguiram se manter na guerra. O conflito se encerrou em 1870, com a derrota e a morte de Solano Lopes. Quase toda a população paraguaia foi dizimada pelo exército da Tríplice Aliança, mas principalmente pelos brasileiros, que compunham grande parte do exército. Um dos embates que mais marcaram a memória dos paraguaios foi o massacre das crianças que lutaram na Batalha de Campo Grande, ou Batalha de Costa Nui, no dia 16 de agosto de 1869. A tropa paraguaia estava formada principalmente por crianças de até 15 anos, já que parte da população masculina adulta estava morta. Eles enfrentaram 20 mil homens do exército da Tríplice Aliança, formado principalmente por brasileiros, por quase 8 horas. Em homenagem às crianças mortas no conflito, o dia 16 de agosto é hoje o Dia das Crianças no Paraguai. Cerca de 99% da população masculina adulta foi morta e 55% da feminina. Sendo assim, a Guerra do Paraguai pode ser considerada como um genocídio. Ele perdeu grande parte do seu território para o Brasil e para a Argentina, e depois da guerra deixou de ser a segunda maior potência americana para se afundar em uma crise econômica que traz resultados até hoje. Enquanto isso, o Brasil consolidou sua hegemonia na América do Sul, mas piorou sua situação econômica, pois fez muitos empréstimos à Inglaterra, aumentando ainda mais a dívida externa e sua dependência. A questão da abolição também foi agravada, já que muitos escravos participaram da guerra em troca de liberdade.